A dependência química alcoólica ou a medicamentosa, que é quando a pessoa precisa de remédios e ela se entope de comprimidos, foi por isso que aquele cantor, o Elvis Presley, não é? Foi por isso que ele morreu. O Elvis Presley começou a cantar, começou a carreira cantando música gospel. Depois, não é? Ele fez um sucesso enorme nos Estados Unidos e no mundo inteiro, mas ele vivia à base de remédios. E ele morreu por causa dos medicamentos. Então, você vê que a dependência medicamentosa é um perigo também. Assim como é a dependência alcoólica, assim como é a dependência química, a dependência de entorpecentes e de narcóticos. Então, de maneira geral, a dependência faz também o familiar, o amigo, o cônjuge se tornar dependente junto ao usuário. A pessoa se torna codependente, porque todo mundo em volta do dependente perde o sono, perde o apetite, perde a tranquilidade, vive angustiado, vive com medo, vive aí numa situação, né, de desespero e medo de uma tragédia acontecer a qualquer momento. E a miséria também se instala, porque o usuário começa a vender as coisas de casa, começa a roubar para trocar por droga. E aí o usuário não subtrai apenas os seus pertences, ele pega as joias da mãe, as ferramentas do pai, pega um relógio do irmão, né? Pega um celular ali de alguém que visita a casa e leva lá na biqueira. O vício pode tornar a pessoa em alguém irreconhecível aos seus familiares, em alguém inconsequente, que é capaz de tudo para conseguir novamente uma nova dose, uma nova carreira, uma nova pedra, uma nova oportunidade de usar. E para onde isso leva? Leva para 3 destinos certos, ou para a clínica de recuperação, ou para a cadeia, ou para o caixão. Não é fácil não, viu? É a morte. É a morte de sonhos, é a morte dos projetos, é a morte da alegria, é a morte da felicidade, é o fim da paz no lar. Mas, veja só, nem tudo está perdido. Você vai conhecer agora a história de um rapaz, o Jonathan, que viveu essa vida de desgraça, de tragédia, durante anos e longos anos da sua vida. Mas foi alcançado pela palavra de Deus, foi alcançado pela paz e vida e a sua história mudou. Será que mudou para melhor? Acompanhe comigo. Testemunhos de paz e vida. Como é seu nome completo? Jonathan de Matos. Jonathan, o que estava acontecendo? Olha, eu venho de uma vida atribulada pelo Satanás desde novo. Desde os 9 anos eu tento suicídio. Não foi por minha... Com 9 anos de idade? Não por minha consciência e nem por minha vontade, mas pelo plano de Satanás de tirar minha vida mesmo. Eu amarrava cordinha no meu pescoço e prendia até o sangue ficar preso e soltava. Aí me dava aquela sensação de estar com o corpo mole, aquele trem todo. E ficava assim. Eu não sei como eu descobri isso, eu não tenho explicação. Aí depois eu fui, certa vez eu fui amarrei um cinto do meu pai no meu pescoço, pendurei ele e fiquei esperando essa sensação. Só que dessa vez eu não consegui ter a reação de tirar ele. Então minha mãe estava chegando nessa hora de algum lugar com a minha irmã e tirou eu.
me xingou todo, me deu uma coça e diz ela que eu já tava ficando com o olho roxo, já todo virado. E isso só foi o começo. Eu comecei a usar a droga com mais ou menos a idade do rapaz ali, 13 anos. Comecei a fumar cigarro, a cheirar tiner. Por eu ter visto um menino dentro do ônibus, morador de rua, cheirando, eu aprendi vendo. Então eu fui e comecei a cheirar tiner com 13, fumar cigarro. Aí comecei a olhar meu irmão diferente dentro de casa e comecei a ver que ele estava diferente. Foi procurar na rua o que era aquilo. Então os meninos do colega meu me apresentaram maconha e tal, comecei a fumar maconha. E nisso eu fui caminhando. Eu sou de lá cristão desde pequeno. Meu pai levava a gente para a escola dominical e tudo, mas depois que eu conheci o mundo, só fui me aprofundando. E eu comecei a vir na igreja depois de muita dificuldade, muita dor mesmo. Meus pais me amarraram uma vez, quando eu estava usando droga, meus pais, minha mãe, todo mundo me amarrou dentro de casa. Você usou drogas durante quantos anos? Basicamente uns 13 a 14 anos. Maconha e que mais o quê? Já usei maconha mesclado, que é maconha com pedra, cocaína, loló, tiner, cola, quase todos os tipos de droga, de menos a tal da bala, mas o doce, que é um papelzinho que você coloca na língua e te deixa alerta. Já usei também. Quase todo tipo de droga eu já usei. Quer dizer, mergulhou fundo. A tua família ficava desesperada, chegaram até amarrar. Chegaram a me amarrar. Quando eles tinham ainda a posse minha, né, que eu era de menor. Então eles chegaram, meu pai chegou a me amarrar. Meu pai, ele congregava numa igreja e ele não aguentou ver aquilo. Ele já não via saída mais, era só me amarrando. Então eles me amarraram todo, me deixou todo amarrado. Meu pai começou a me repreender, depois fez oração e eu tava muito atribulado mesmo. Falava que ia matar eles, que era pra eles saírem da minha reta, senão eu ia matar eles e tal. Todo mundo achava que você era um caso perdido. Que era um caso perdido. Aí mais pra frente eu tive bem agora com uns 20 e poucos anos, eu tentei suicídio com uma desaventura amorosa. Não consegui enfiar a faca na minha barriga, que eu pressionei, ela furou a blusa de frio, furou a camisa. Aí eu empurrei ela contra o tanque, ela não furou minha barriga. Aí essa menina que eu estava namorando correu, tirou a faca de mim e jogou contra minha própria cara. Você não tem amor à sua própria vida, não tem amor nem sua filha e tal. Aí disso eu fui caminhando, sofrendo mesmo, desempregado, tinha perdido tudo. Meu pai já tinha morrido nessa época, e eu deixei no juramento de leito de morte dele que eu ia mudar. Só que foi só aquela parte de remorso. Não, meu pai morreu, eu tenho que mudar, mas depois eu voltei tudo de novo. Aí eu comecei quando eu voltei pra igreja, eu fui pra Paz e Vida quando eu era na Jacuí. Aí depois eu saí da igreja de novo, passei aqui na frente um dia, e vi que a igreja estava aqui. Eu falei ao Senhor, o Senhor me chamou aqui, o Senhor me mudou aqui nesse local, mas agora eu estou congregando nessa igreja, eu quero congregar aqui, vi que é sério, eu quero que o Senhor me mude aqui. Então eu entrei aqui e comecei a assistir a pregação, fui caminhando com Deus, logicamente tropecei muito, mas depois que eu vi que eu tinha que entregar minha vida para Deus, eu tinha que me negar a mim mesmo e fazer a obra, e estar dentro da igreja, me devocionando mesmo a Deus, que Ele me libertou do cigarro. Quando eu estava na igreja eu ainda estava no cigarro, usando droga ainda, mas eu chorava muito, porque eu sentia... Às vezes você vinha para a igreja, mas ainda era usuário. Era usuário. E ficava muito com dor no coração, porque eu falava, pô Deus, se o Senhor me chamou, por que eu vou ficar assim? Tem gente que vem na igreja e se liberta de uma vez. Aí me explicaram aqui como que é feita essa libertação. Eu pensei, não, é por devoção, por entrega mesmo, Jesus, então eu te entrego. Aí um belo dia no congresso que teve jovens aqui, eu me libertei totalmente, fui transformado, o Espírito Santo me batizou de novo, que ele já tinha me batizado, e voltei para Cristo. Agora sou casado, Deus me trouxe uma pessoa que me estrutura, que me fortalece. Minha família toda, minha irmã que já tinha brigado comigo até por causa de comida, hoje em dia qualquer coisa que eu peço, ela não pode fazer, pode ficar, pode levar. Todo mundo anda feliz, a família está sendo juntada de novo, que estava todo mundo separado, e Deus está fazendo uma obra na minha vida que eu não tenho nem cabimento. Às vezes eu chego para Deus e falo, Deus, por que você está confiando isso para mim?
Eu não sou ninguém. O senhor tá confiando nesses negócios tudo pra mim. E eu tô indo. Tô caminhando e falo com todo mundo. Gente, não, eu sou fruto de oração do meu pai e da minha mãe. Não deixe de orar pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, porque quando você acha que acabou, que ele não tem jeito, aí que Deus vem e ministra mesmo, trabalha no coração das pessoas. Não desista nunca, porque Deus, ele é poderoso. Totalmente liberto. Não usa mais nada? Nada. Liberto. Totalmente. Nem cigarro? Nem cigarro. Nada. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, gente. Parabéns, viu, meu filho? Mudou para melhor. Olha aí o Jonathan, hein? Um novo homem, uma nova criatura. Agora tem o direito, o privilégio e o poder de ser chamado filho de Deus. Você também não gostaria de ter isso? De ter, sabe, uma transformação total, completa e de deixar para trás essa fase ruim, esse tempo ruim, essa época tão difícil que você tem vivido há muitos anos? Poxa vida, as coisas não dão certo para você desde quando, hein? Você viu com o Jonathan? A coisa começou ainda lá na infância, desde jovem, desde moço, começou nas drogas. E com você, há quanto tempo que as coisas não dão certo? Então eu convido você a mudar a sua história. Você precisa fazer alguma coisa. E ó, se você não puder, e eu quero agora me dirigir aos familiares, tá? Porque às vezes é o seguinte, o dependente não consegue mesmo. Então, se o dependente não pode comparecer, é você, viu, pai? É você, mãe. É você, irmão. É você, esposa. É você, marido. É você, amigo, é você, amiga, que vai comparecer para representar ele. Porque ele não tem condição, ele não consegue. Ele só vive atrás de gente errada, ele só vive atrás de traficante, ele só vive atrás e só busca bar, só busca biqueira. Então, vem você, você tem forças para representar ele. Então compareça, ó, na Paz e Vida, nós temos reuniões de terça a sexta-feira. De terça a sexta-feira, nestes horários que você está vendo aqui, ó. Então veja aí qual é o melhor horário, o melhor dia para você. Domingo são horários ligeiramente diferenciados. Tá vendo aqui? 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, também 6 horas da tarde, 18 horas. Isso aos domingos. Giancarlo, eu quero. Mais do que querer, eu preciso comparecer na Paz e Vida. Então, entre no site para encontrar a Paz e Vida mais próxima de você. www.pazevida.org.br www.pazevida.org.br. Compareça, um milagre espera por você.